bom dia. Nós iremos falar sobre o derrame pleural por tuberculose. O objetivo do nosso trabalho é analisar o derrame pleural por tuberculose desde a sua origem até as consequências no organismo humano. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada pela Mycobacterium tuberculosis. E ela é um bacilo álcool-ácido resistente que pode ser detectado pela coloração de bar, além de ser um parasita interno que se multiplica a cada 16 a 20 horas. A transmissão da tuberculose acontece da seguinte forma: a bactéria se propaga pelo ar. A bactéria se propaga pelo ar quando um paciente doente com tuberculose pulmonar expele gotículas que estão contaminadas. E quando inaladas, a maioria desses bacilos eles vão para o trato respiratório superior. Porém, quando ele está lá, é improvável de a infecção acontecer. Mas quando eles atingem os alvéolos, a infecção vai acontecer. E aí, os bacilos vão começar a se multiplicar muito rápido nos alvéolos, e um pequeno número ele pode entrar na corrente sanguínea e se disseminar por todo o corpo. Existem dois tipos de indivíduos com tuberculose pleural, os latentes e os ativos. Os indivíduos com derrame pleural por tuberculose ativa, eles vão possuir níveis plasmáticos elevados de IL6, IP10, TNF e IL5, que eles vão servir para diferenciar um indivíduo do outro. Além disso, eles também vão possuir níveis elevados de SCD-163 e SCD-14. Isso ocorre por causa que há um estado ativado dos monócitos, que tendem a produzir mais citocinas inflamatórias ainda. E este perfil que eu acabei de descrever, ele é um perfil modulado por modificações epigenéticas, porque os monócitos eles vão possuir uma menor expressão de enzimas relacionadas com a repressão e uma maior expressão de enzimas relacionadas com a ativação da expressão gênica, além de possuir uma redução do padrão global de metilação do DNA genômico. Quando ocorrem modificações nas estonas, na cauda das estonas, H2A, H2B, H3 e H4, elas podem direcionar o enrolamento ou o desenrolamento do DNA associado e assim controlar o estado de ativação gênica. Quando ocorre a acetilação da estona 4 ou a trimetilação da lisina 4 da estona 3, vai aumentar o acesso do DNA a fatores de transcrição. Já quando ocorre a di- ou a trimetilação da lisina 27 da estona 3, isso vai fechar o DNA, causando um silenciamento gênico. E essa metilação é controlada por enzimas que diretamente adicionam ou removem modificações covalentes ao DNA e às estonas. Os bacilos, quando a pessoa é infectada por tuberculose, pode atingir várias partes do corpo, mas principalmente o pulmão, que vai causar alterações no sistema respiratório. E a principal função do sistema respiratório é a troca gasosa. Então, para que a troca gasosa nos alvéolos ocorra, é necessário que haja um gradiente de pressão entre os alvéolos e os capilares. Ou seja, para que haja captação de oxigênio, a pressão parcial do oxigênio nos alvéolos precisa ser maior do que a pressão nos capilares pulmonares. Já para acontecer a eliminação do gás carbônico, é ao contrário. A pressão parcial nos capilares pulmonares é que precisa ser maior do que nos alvéolos. E os pulmões e a cavidade pleural, eles são revestidos por uma membrana serosa denominada pleura, que é formada por uma única camada de células mesoteliais. Aqui nós temos a pleura parietal, que é a membrana mais externa, e a pleura visceral, que é a que está em contato com o pulmão. E entre elas há o espaço pleural, que ele contém um pequeno volume de líquidos de 20 a 25 ml, que vão ter duas funções principais, que é fornecer a lubrificação para que durante o processo de respiração possa haver o deslizamento entre as pleuras e aumenta a coesão entre as camadas pleurais. E essa coesão entre as camadas pleurais pode permitir a expansão da pleura e do pulmão na respiração. Alterações nesse equilíbrio pode causar o derrame pleural. As forças de Stalin estão relacionadas à origem do derrame pleural. Essa lei que calcula o fluxo de líquido pleural rege o fluxo de fluido entre os ossos capilares e o espaço pleural. A principal causa do derrame pleural por tuberculose é o aumento da permeabilidade capilar, assim causado por uma infecção ou por outras formas de inflamação das superfícies pleurais, permitindo o acúmulo rápido de tanto de líquidos quanto de proteínas ou células inflamatórias na cavidade pleural. Com o foco caseoso tuberculoso se rompendo no pulmão, pode permitir a entrada de bacilos do Mycobacterium tuberculose no espaço pleural. Assim, desencadeia um processo inflamatório
que com a liberação de substâncias vasodilatadoras, por exemplo, a histamina. Assim ocorre a dilatação dos capilares, provocando mudança na permeabilidade capilar e a migração de leucócitos para o espaço pleural. Assim, tem extravasamento de líquido no espaço pleural, desencadeando o derrame pleural. O derrame pleural é classificado como um exudato, pois além do líquido extravasado, além tem proteínas e células inflamatórias. Se tivesse apenas líquido, seria um transudato. Também há diminuição da função linfática, porque os vasos linfáticos têm como função drenar o excesso de líquido no espaço pleural. E como tem a quantidade exacerbada de líquido, acaba ocorrendo uma diminuição da função. As principais sintomas do derrame pleural por tuberculose é tosse seca irritante persistente, a dispneia quando tem derrames muito volumosos e a dor torácica, que é um dos principais sintomas que marcam alterações do sistema respiratório, também chamada de dor pleurítica. A suscetibilidade do desenvolvimento da tuberculose pleural não é totalmente conhecida, mas se relata que citocinas inflamatórias têm um papel importante para o desenvolvimento da doença, e entre elas estão a IL-2, a interferon-gama, a IL-10 e a TNF. A IL-10 é uma citocina produzida predominantemente por macrófagos e quando tem uma resposta em alta concentração de antígenos de micobactéria. Assim, com o aumento da concentração de IL-10 no líquido pleural, aumenta a suscetibilidade a desenvolver tuberculose, a sobrevivência do micobactério tuberculose, assim tendo uma forma mais grave da doença quando os níveis de IL-10 estão maiores. Como foi dito, pacientes com tuberculose normalmente têm níveis altos de IL-10 e essa citocina é codificada no gene do cromossomo 1, que é 3132. Esse cromossomo possui regiões promotoras altamente polimórficas, onde tem troca de pares de bases em 3 regiões, entre elas essas três, e cada uma possui diferentes níveis de produção de IL-10. Isso depende da localização do gene e do tipo de modificação. Esses alelos ou haplótipos IL-10, 589 ou 152 dessas regiões podem influenciar o balanço dos linfócitos TH1 e TH2. Talvez tenha um papel importante na suscetibilidade da tuberculose pleural e o escomentado para desenvolver a doença. E a evolução da doença, ela vai fazer com que haja um acúmulo de células sanguíneas no espaço pleural. Nas primeiras 24 horas vai acontecer um aumento de neutrófilos, uma leucocitose, e depois logo em seguida vai acontecer um recrutamento de diferentes populações de monócitos macrófagos. Depois de um tempo da infecção, vai aumentar o número de linfócitos, levando a uma linfocitose. E há um predomínio de linfócitos em 60 a 90% dos casos na fase subaguda e crônica da inflamação. E a contagem de células nucleadas normalmente está em torno de 1.000 a 3.000 células por milímetros cúbicos. E vai caber ao macrófago alveolar assumir o papel de descodificador, de célula apresentadora, descodificando os componentes antigênicos do bacilo e os apresentando para o sistema imune. E os linfócitos TCD4 e TCD8 vão ter papéis importantes na defesa imunológica contra a Mycobacterium tuberculosis. E quando há uma linfocitose de 85% ou mais, normalmente é significado de que é uma tuberculose pleural. E esse aumento de células sanguíneas podem piorar as pressões do espaço pleural. E elas são determinantes importantes nas propriedades mecânicas do pulmão, porque um pequeno acúmulo da quantidade de líquido no espaço pleural já vai causar um aumento da pressão pleural também. E a alteração nesses volumes também vai causar uma alteração na permuta de gás no pulmão. Ou seja, vai levar a uma insuficiência do sistema respiratório de realizar a troca gasosa, sendo que a insuficiência respiratória, a dispneia, é um dos sintomas da doença em questão. Que qualquer desequilíbrio que aconteça na pouca oferta de oxigênio para os tecidos ou na diminuição da eliminação do gás carbônico leva a uma insuficiência. E a diminuição do ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração é uma situação associada com a hipoxemia. A hipoxemia é a redução do PO2, ou seja, vai acontecer a redução do conteúdo arterial de CO2 e a diminuição do oxigênio para os tecidos. E a partir de um ponto crítico, o organismo já não consegue mais compensar essa falta de oxigênio para os tecidos, causando alterações no metabolismo celular. Quando acontece o derrame pleural, um dos fatores é a hipóxia, que vai levar a um nível diminuído de oxigênio. E o rim ele vai perceber esse estímulo e vai produzir mais eritropoetina, que vai agir na medula óssea vermelha para aumentar o número de hemácias. E com isso, para tentar aumentar o número de oxigênio.
E só quando esse nível de oxigênio é restabelecido que vai acontecer uma inibição nesse estímulo. E quando o oxigênio está insuficiente, o piruvato ele vai seguir o caminho da glicose anaeróbia, como por exemplo em hipóxia, e vai ser convertido em lactato para a produção de energia. O eritrócito, como ele não produz mitocôndria, ele vai ser utilizado a via de Embers-Meyerhof, ou de fermentação láctea, para produzir energia. E o organismo, dependendo da situação que ele está, ele pode ser utilizado o desvio de Rapoport-Lowering. E esse desvio, ele vai fazer com que o 1,3-difosfato, 1,3-DPG, sofra ação da bifosfato mutase para produzir 2,3-DPG. E a 2,3-DPG, ela é muito importante porque ela vai arrumar, ela vai diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E isso vai fazer com que o oxigênio seja liberado para os tecidos. E numa situação de hipóxia, o 2,3-DPG ele é produzido em maior aumento para isso mesmo acontecer, para haver a maior liberação de oxigênio para os tecidos. Um modo de combater a tuberculose pleural, além de impedir a multiplicação do bacilo no espaço pleural, o papel que o ácido nítrico tem na defesa antimicobacteriana. O ácido nítrico é produzido nos macrófagos a partir da energinina, através da enzima, pela enzima óxido-nitrato sintase induzível. Esse processo ocorre através as lipoproteínas da Mycobacterium tuberculosis estimulam a transdução de TLR, dependente da enzima que produz o óxido nítrico. Assim ocorre a produção dos macrófagos, tendo morte direta da Mycobacteria tuberculose intracelular. Os microRNAs estão envolvidos nos macrófagos, influenciam os macrófagos a resposta imune contra a micobactéria. Existem esses vários tipos, 1,5,5,1,4,6 e 1,3,2,5,5, e principalmente o 1,4,6 ele inibe a enzima, assim diminuindo a produção de óxido nítrico nos macrófagos, aumentando a sobrevivência da micobactéria. Através do método diagnóstico, a gente pode detectar um derrame pleural. Os dois diagnósticos por imagem, a radiografia de tórax e a tomografia computadorizada. Pela radiografia, a gente pode detectar pequenos nodumes de decúbito lateral, maiores em posterior anterior e perfil. Uma das vantagens é que é baixo custo e tem maior acessibilidade que a tomografia. Já a tomografia permite melhor contraste em estruturas vizinhas e a distinção entre o derrame pleural e outras lesões da pleura. Também é possível detectar possíveis complicações de derrame pleural no pulmão, como fibrotórax. Os fatores de risco que tem com contraste, reação aguda, moderada ou grave pelo meio de contraste iodado, alergias necessitadas de tratamento médico, asma e doenças renais. Caso o paciente não tenha nenhuma das contradições, o contraste é injetado nas pleuras parietal e visceral e se tiver hiperreol sem o sinal de exudato. A formação de imagem na radiografia onde o paciente ele fica entre o tubo e o filme de raio-x. E as ondas eletromagnéticas atenuadas são em diferentes graus pelos tecidos do paciente. A porção que sobra atinge o filme e escurece com uma reação de oxirredução. Já a tomografia, o tubo de raio-x está presente no ventre e produz ondas eletromagnéticas que atravessam o corpo do paciente, no caso o tórax. E os raios são atenuados em graus diferentes pelas estruturas do corpo, e a parte restante é recebida pelos detectores no lado oposto do ventre, assim convertendo o sinal digital para poder se ler em computador. A distribuição do líquido ocupa as partes mais inferiores do pulmão, dependendo da posição do paciente. A posição ortostática, o líquido fica no seio costrofênico posterior, como se pode ver na imagem. E o decúbito dorsal ele se alinha nessa parte do pulmão, na parte devido à cavidade. Seio costrofênico lateral. O posicionamento em radiografia pode ser posterior anterior, com os peitos abraçando o chassi, e o decúbito lateral, como se pode ver na imagem. A tomografia pode ser supino ou decúbito lateral, sendo o tórax centralizado em relação ao ventre,
decúbito lateral é a posição axial intermamelar, o coronal sobre a postura do avental e o sagital no estero. A radiografia, o tamanho do RI tem 35 e 43 centímetros, sendo longitudinal transversalmente. O sistema hemológico é de 110 a 125 kV. O chassi é neutralizado em relação ao ar central. Tem que polimar os limites dos campos pulmonares e fazer a exposição da segunda inspiração máxima. Na tomografia, o aparelho tem que ser a partir de 6 canais, o KV de 120 e o MAS automático. A espessura de reconstrução é de 1 milímetro ou menos. Os filtros de pulmão e as partes moles têm que estar variados do fabricante e as fases têm que adquirir com 30 segundos de atraso. Como se pode ver na primeira radiografia, é uma radiografia normal de tórax, mostrando os campos pulmonares limpos e o coração de tamanho normal. A segunda foto é uma radiografia de derrame pleural por tuberculose, onde se pode ver o exudato, que é o líquido acumulado no seio costo-frênico posterior, e aqui o menisco. Na tomografia, a primeira imagem é uma tomografia de tórax normal, com janelas pulmonares, mostrando os campos pulmonares limpos. A segunda é uma tomografia de derrame pleural por tuberculose, também com líquido acumulado no seio costo-frênico posterior. Bom, existem vários testes moleculares que podem determinar a amplificação de sequências de ácidos nucleicos do Mycobacterium tuberculose. Essas técnicas são a reação de cadeia de polimerase, amplificação mediada por transcrição, o deslocamento de fita ou a reação de ligase. Também existe um tratamento experimental, que é a vacina de DNA contra a tuberculose, que seria um modo de tratamento que ainda não entrou em funcionamento. Assim, você pega o gene HSP65 e associado com a virulência, e ele é clonado. Após a clonagem, o gene é introduzido nos plasmídeos PCDNA3 e PHMG, e os plasmídeos assim contêm o gene micobacteriano, foram inoculados por via intramuscular camundongos. O padrão de resposta imunológica é induzido pela imunização do padrão H2 para o TH1. Assim, ele cria condições para combater o organismo contra a doença. O organismo cria condições para combater a doença. Assim, nosso trabalho, a gente conclui que o derrame pleural por tuberculose é uma das complicações mais comuns da doença, e assim, o estudo é essencial para o tratamento dos doentes. O seu estudo é essencial para o tratamento dos doentes, assim compreendendo quais alterações acontecem no organismo. Além disso, o diagnóstico por imagem é uma ferramenta muito importante para a identificação e acompanhamento da doença. Assim, pode observar também que o DNA tem um papel indispensável na sustentabilidade à doença e pode levar também a melhores tratamentos no futuro. Seguinte, gente, na risca, hein? Minha conta foi 19 minutos. Eu achei que o nervosismo atrapalhou bastante a apresentação de vocês. Eu percebi muitos erros de concordância verbal, nominal, sabe? Plural, a aplicação do plural, os tempos verbais. Eu acho que o nervosismo prejudicou novamente bastante, né? Então, eu acho que não só vocês, mas todos precisam se conscientizar de que todo semestre tem um interdisciplinar, né? Essa é uma atividade considerada normal, que todos os alunos precisam passar. O máximo que a gente pode fazer é aquilo que nós estamos fazendo agora, né? Contestando algum tipo de informação, enfatizando alguma outra coisa. Pode em algum momento a gente ser um pouco mais duro, um pouco mais enfático, mas não vai passar disso. Então não há necessidade desse nervosismo todo. Isso atrapalha, né? Atrapalha o desenvolvimento. Então dá para perceber que vocês estudaram, treinaram, fizeram uma pesquisa bibliográfica bacana, só que na hora de executar, isso acabou ficando comprometido por conta da falta de equilíbrio emocional, né? Nós aqui estamos preocupados com o resultado. Eu não quero saber do processo, né? Ou seja, quantas vezes vocês se reuniram, o que ficou de fora, o que entrou,
o que ficou pelo caminho, né? Os prós e contras. A gente quer ver o produto final. O produto final que vocês acabaram de apresentar agora, né? Então, esse produto final ele tem que, de alguma maneira, deixar claro, né, todo o esforço que foi feito ao longo do semestre para esse momento acontecer, né? O nervosismo prejudicou muito o trabalho de vocês, né, do meu ponto de vista. No slide inicial, eu senti falta do logotipo da instituição. Tá? É sempre de bom tom a gente, quando faz uma apresentação dentro da instituição da qual a gente faz parte, colocar o logotipo pelo menos no primeiro slide. Né? Quando a gente está fora da instituição, esse logotipo tem que estar em todos os slides. Também senti falta do método. Né? Também mostrando como foi a linha de raciocínio, né, que vocês, onde vocês procuraram, buscaram as informações para o trabalho de hoje. Certo? Então, isso também senti falta. Tá? E indo para a parte do diagnóstico por imagem, sendo rápido, né, para que minha chefa não veio comigo, eu percebi que vocês colocaram a radiografia como método analógico, tá? E a tomografia como método digital, certo? Só que hoje em dia a gente, inclusive nos grandes centros, nos serviços públicos, a gente não tem mais a radiografia analógica. Então, se a radiografia fosse digital, como é que seria o esquema de trabalho? Mostra lá o esqueminha que vocês fizeram de como aqui a imagem se forma, né? Opa, acho que é o anterior. Opa, aí. Como é que seria? Né? Ao invés de acontecer uma reação de oxirredução na película radiográfica, o que é que teríamos, o que é que nós temos, na verdade, se é algo que acontece hoje, no formato digital? As meninas, a Júlia e a Roberta. Rafaela, eu quero chamar ela de Roberta. Eu confundo o nome dessas meninas. Fábio. Não mesmo. São muitas. Fale, queridas. Possuem detectores para... Fala mais alto, que eu sou meio mudo. Meu problema. Possui um detector que converte o sinal para digital depois de ter passado por CD e entregar ao paciente. Então, por trás do paciente, lá no chassi, a gente vai colocar o quê? Um detector. Vai existir um detector, e aí? E ele vai converter o sinal do raio-x para elétrico em seguida do digital, que vai ser passado para o computador. E como é que vai ser essa conversão? As áreas de maior sensibilidade do detector, eles vão representar radiotranslúcidez ou radioopacidade? Eu acho que é radioopacidade. Oi, desculpa? Eu acho que é radioopacidade. Então as áreas de maior sensibilidade, que vão gerar maior corrente elétrica no detector, vão gerar radioopacidade, é isso? Isso. É o contrário, né? O tecido que deixa transpassar mais raio-x sensibiliza mais os detectores. Né? Lembra que eu falei sobre isso? A gente, inclusive, fez uma atividade no laboratório. Era só apertar um botãozinho que invertia, o branco virava preto. Né? É só algoritmo de reconstrução matemática. Certo? Então, tomar cuidado com isso aí. Tá? Próximo, por favor. Ficou legal esse esquema? Pode passar. Ficou também legal esse esquema, mostrar o ducto lateral, que é todos os casos que envolvem derrame pleural, é possível a gente usar a ação da gravidade para verificar a movimentação do fluido, né? Tá? Técnica, aí eu faria uma tabela, né? Acho que ficaria melhor uma tabelinha com os parâmetros, até para a gente comparar, tá? Pode passar. Coloca no formato de visualização, por favor. Bem, houve a descrição radiológica. Na radiografia eu não consegui observar, talvez lá tem especialmente, né, à direita, né, tem lá uns 3, 4 focos de
tuberculose. Então, assim, se a derrame pleural tem uma causa, é importante a gente, na descrição radiológica, dizer, olha, existem focos de tuberculose no lobo médio do pulmão direito, com a presença de derrame pleural ipsilateral, tá certo? Então tem que haver uma descrição radiológica da causa, porque o derrame pleural ele é consequência, aqui no caso de vocês, né, da tuberculose, correto? Mesma coisa na tomografia. A tomografia está mais simples de identificar. Alguém pode apontar para mim onde está o foco da tuberculose? Muito bem. Descreve esse foco de tuberculose para mim, por favor. Está no pulmão esquerdo e possui hipersinal. Ele é hiperdenso, sinal é ressonância. Tá? E está no pulmão direito, porque a imagem radiológica é espelhada. Ok? Sim, Marcos. Bom, meninas, eu também em alguns momentos eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar, mas a parte de hematologia ficou clara. Eu precisava só complementar algumas informações. Tem um esquema que vocês fizeram, que vocês colocam lá que tem o foco de tuberculose, tem a dilatação dos capilares devido à liberação de histamina, por conta da migração de leucócitos. O que eu achei que ficou faltando aí é vocês especificarem qual é o leucócito que chega até lá. Primeiro é o neutrófilo. Antes daquelas bolinhas lá. As bolinhas. Lá para baixo. Vai. É o de Aí, Isso. Foi. Aí, vocês colocam que tem a migração de leucócitos para o espaço pleural e isso leva à liberação de histamina, que aumenta a permeabilidade capilar e acaba levando ao extravasamento de líquido. Que leucócito é esse? As que não apresentaram preferência. É o neutrófilo. E o neutrófilo tem histamina? São macrófagos, né? Hã? São monócitos e macrófagos que desencadenham. Mas o monócito macrófago tem histamina? A dilatação ela vai acontecer porque aconteceu uma inflamação e aí vai liberar substâncias vasodilatadoras como a histamina. Como vai acontecer a Quem vai liberar a histamina? Hã? leucócitos granulócitos. Mas qual granulócito? Neutrófilo. Neutrófilo? Neutrófilo tem histamina? Então precisa ver isso, tá, gente? Eu até estava fazendo uma pesquisa aqui, porque uma coisa que eu acho que caberia muito bem, encaixaria como uma luva aí nesse slide de vocês, é a análise citológica do líquido pleural. Muitos laboratórios trabalham com esse sistema. O laboratório de hemato também faz a citologia de líquidos corporais. E aí, por quê? Porque os leucócitos são os mesmos, a diferença é só o lugar que ele está. Ele não está no sangue, está no líquido. inclusive a função é guiada por imagem. Tá vendo? Aí começa a interdisciplinaridade, viu? Como acontece na vida Imagem real. é tudo. Eu acho que caberia como uma luva vocês falarem da análise citológica do líquido e aí explicar esse mecanismo, tá? Então isso para mim ficou claro que vocês não tinham essa informação, tá? Pesquisem qual é o leucócito, qual é o grânulo. A gente já falou sobre os grânulos que estão presentes em cada leucócito. Lembram-se dos grânulos específicos? Cada granulócito tem um? Sim. Então, era aí que vocês tinham que encaixar a informação. E caberia também uma imagem, como que ficaria a microscopia desse material? O que a gente visualizaria nessa microscopia? Porque é muito parecido com o hemato. A diferença é que não é o sangue, é um líquido, tá? Outra coisa, vocês colocaram lá um slide com glóbulos brancos, lá na frente. Aí.
E aí tem algumas especificações, tem leucocitose, linfocitose, e a minha pergunta é, essa leucocitose, linfocitose é no sangue ou no líquido pleural? No líquido pleural. No líquido pleural. E obrigatoriamente uma pessoa que está com leucocitose numa determinada região, no líquido pleural no caso, ela vai ter leucocitose no sangue também, obrigatoriamente? Tem quantidade de leucócito no sangue, sim, porque eles migram até o local do espaço pleural, mas a quantidade de linfócitos, leucócitos em geral, é maior no espaço pleural do que no sangue. Vocês falaram sobre hipoxemia. A primeira pergunta. O indivíduo está com hipoxemia em decorrência do derrame pleural. Sim. Isso vai estimular a produção de eritropoetina. Mas vocês acham que ele pode ter combinado a isso algum tipo de anemia? Em decorrência da tuberculose? Eu acho que sim. Por que o paciente evoluiria para um estado anêmico? Tirar mais O ferro. paciente com tuberculose pode desenvolver anemia? Porque você tem diminuição da pressão, você tem diminuição da quantidade de oxigênio, as hemácias. Não, mas aí não estou falando da hipoxemia, estou falando de anemia, que a anemia é caracterizada pela diminuição de hemoglobina ou do número de eritrócitos. O fato da pessoa ter a quantidade normal, isso não significa que ela está fazendo uma boa oxigenação dos tecidos. Sim. Porque vai precisar de mais hemoglobina para fazer vários outros eritrócitos. Então acho que pode haver uma queda nisso, então pode acarretar numa anemia. Você acha que pode diminuir o número de eritrócitos e Não, o valor vai da aumentar. taxa da hemoglobina? Acho que pode diminuir a taxa de hemoglobina porque vai aumentar muito o número de eritrócitos. Aí talvez ele... Você acha que pode aumentar a taxa de hemoglobina? O paciente com tuberculose, ele não pode, eu não estou falando que obrigatoriamente vai acontecer isso, mas ele pode ou não desenvolver um quadro de anemia? Secundária à tuberculose. Pode, tá, gente? Porque lá no começo vocês falaram que tem aumento dos níveis de L6. E L6 está diretamente relacionado com o aumento de abscidina. E aumento de abscidina leva à deficiência na absorção do ferro. E aí o indivíduo pode desenvolver uma anemia ferropênica. Bom, da minha parte é isso. Obrigada. Só uma correção, senão a Niara vai brigar comigo se eu não falar. É 2,3-bisfosfoglicerato, tá? Eu sei que nos livros de hemato está de fosfoglicerato, DPG, mas é BPG. Bom, meninas, também achei a apresentação de vocês razoavelmente linear, consegui ver uma linha aí de raciocínio. Notei algumas coisinhas aqui que vocês falam, do líquido que fornece a lubrificação entre as membranas pulmonares, vocês não falaram o nome do líquido. O nome do líquido pleural? Líquido pleural. Ou intrapleural. Tá. Vocês não viram nada sobre o linfócito B1 quando vocês estavam vendo o IL-10? A maior fonte de IL-10, na verdade, não é uma troca. É um tipo de linfócito B que a gente tem principalmente na cavidade pleural e peritoneal, que é o linfócito B1. O que vocês veem em imuno é o B convencional, B2, tá? Mas já é bem descrito, inclusive já aparece no ABAS, o linfócito B1 também, que é a principal fonte de IL-10 que a gente vê. Eu vi que vocês falaram do promotor da IL-10, que é polimórfico, gostei dessa parte. Vocês viram se tem algum polimorfismo que é predominante? Ou se tem algum que deixa a pessoa mais resistente do que outro? Ou se qualquer um dos três faz com que ele seja suscetível? O polimorfismo que leva a uma produção menor de IL-10 deixa o indivíduo mais resistente às complicações do derrame pleural. Você saberia me dizer qual é? Desses três, não?
Vai para o próximo slide, acho que ajuda. Esses dois. Vocês vão comentar, então. Hã? 082. É o quê? 082 é o que deixa mais resistente? Mas você tem que ele diminuiu Eu esperaria que fosse o 819 ou o 1592, já que vocês falaram do balanço TH1 e TH2 relacionado a ele. Ó. Tá vendo? E aí o 819 leva mais para o TH1 e o 1592 mais para o TH2 ou não tem essa relação? Vocês não sabem qual é qual? Uma maior produção de L10, ele vai, o balanço ele vai tender para o TH1, que vai ter uma alocação maior de bactéria. Sim, mas o que eu estou te perguntando é, o 819 faz ter mais L10 ou menos? O 1592 faz mais ou menos? Se o 819 quiser ter mais IL10, ele vai pender o balanço para o TH2. E se ele tiver, esse 1592 tiver menos, vai pender para o TH1. Então, assim, quando vocês forem falar aí, primeiro, eu acho que os que determinam a suscetibilidade de uma defesa são esses dois, hemanúrio e 92. E quando você vai falar balanço TH1 e TH2, você colocar na ordem, ó, 819 faz pender para TH1 e 1592 faz pender para TH2. Essa era uma informação que eu esperava que vocês tivessem, tá? Passa a próxima. Mais um. Aí. Só tomar cuidado na hora de escrever. Linfócito TCD4, o 4 é normal e o mais é sobrescrito, tá? O mais pequenininho fica em cima, o 4 é normal, tá? E o 8 também. Passa pra frente. Mais um. Lá que tem uns papel DNA na defesa. O que é TLR? É o receptor. Ou é receptor. Tá. E o que seria a transcrição TLR dependente? A maior expressão da enzima leva a uma transcrição da TLR que vai ser colocada na membrana pulmonar. Acho que não é isso não. Eu acho que a sinalização mediada pelo TLR aumenta a transcrição de inose. Tá? Porque o TLR é para quê que ele serve? Vai reconhecer o antígeno. Hã? Vai reconhecer o antígeno. Qualquer antígeno? Não. Moleculares sinais patógenos. Isso. Então, eu acho que é isso, tá? Com a Bifidobacterium tem padrões moleculares que podem se ligar no TLR, é essa sinalização que vai fazer aumentar ou diminuir a transcrição da inose, tá? E não o contrário, a inose fazer aumentar a transcrição do TLR. Isso aí ficou meio confuso também. Na hora que vocês falaram, o escrito está certo. E aí, quando vocês falaram lá das técnicas de amplificação, vocês citaram, né? Reação da cadeia polimerase, que é a que a gente viu em sala de aula, mas as outras três, lembra que eu pedi? Se você for falar alguma coisa diferente da que a gente viu na sala de aula, tem que explicar brevemente, né? Então, eu queria que vocês me explicassem se vocês viram, né? Amplificação mediada por transcrição, amplificação por deslocamento de fita e cadeia ligada. Vocês viram isso? Como é cada uma? Se você não sabe, não foi. Tá? Se coloca uma informação aí, tem que saber. Mesmo que não fale na hora, se eu perguntar, vocês têm que saber me explicar, tá? E lá na vacina de DNA contra a tuberculose, eu vi que é um modelo experimental, né? Sim. Mas os autores falaram como que isso seria usado? Tipo, eles veriam, por exemplo, qual é o polimorfismo para tratar ou não? Na verdade, assim, a vacina ela é usada pra gente tentar. Eles primeiro pegam um animal, colocam, inoculam a doença nele, que seria a tuberculose pulmonar, e aí, através disso, que eles aplicam intramuscular a vacina de DNA. E aí, eles viram que isso muda o padrão de resposta. E essa mudança de padrão de resposta que faz com que melhore, o organismo consiga combater melhor a doença.
E aí, através disso, que o ratinho ele consegue ter uma melhor resposta e uma maior sobrevida através disso. Essa HSP65 é o quê? É um gene que está associado à micobactéria, no caso da micobactéria tuberculose. Relacionado especificamente Isso, à micobactéria. especificamente. Então isso poderia ser usado como, caso, né, eles viram que tem eficácia, mas depois de vários estudos clínicos e tal, se eles vissem que isso realmente é eficaz, como que isso seria utilizado na vida? Então, todo mundo receberia essa vacina? Então, essa vacina, eles ainda estão tentando testar o método de eficácia de colocar. Por exemplo, nesse caso a gente falou sobre o intramuscular, mas eles estão tentando outros métodos que seriam mais eficazes e acho que, se não me engano, menos tóxicos para o organismo. Então, para eles inocularem isso num ser humano e testar mesmo se funciona ou não, eu acho que teria que ter uma amplificação bem maior do DNA para que seja realmente efetivo o tratamento da doença. E aí vocês acham que essa vacina substituiria a convencional que a gente tem? Pode ser, mas aí no caso se a pessoa já tem a doença. A vacina é terapêutica, é preventiva, né? Não, sim, agir. se a pessoa também tem uma suscetibilidade. Que no caso dessa vacina, ela foi bem a favor no camundongo. Só que já no ser humano a gente não tem como prever se isso vai ser também eficaz da mesma forma que foi no animal. Os testes. Tá bom, meninas, obrigada.